eu não queria dizer que eu avisei, mas eu avisei. E claro, não foi exatamente na mesma escala do último vídeo, né? Que eu falei de uma certa disrupção que poderia acontecer na sociedade, onde todo mundo do nada iria considerar a IA como uma pessoa e a gente teria uma transição tranquila, a gente só ia decidir de uma hora para outra que IAs seriam consideradas pessoas. Só que é uma coisa interessante porque justamente no intervalo entre aquele vídeo e esse, algumas coisas aconteceram que testaram um pouco o comportamento dos seres humanos, né, num cenário daqueles. E o principal para mim foi o OpenClaw, o CloudBot, ou Moltbot, ou seja lá o que for, né? O ponto daquele programa, desse software, né, é que ele é um agente de IA que roda no seu computador e ele tem alma, ele é tipo o seu próprio Jarvis, né? Ele tem acesso total a tudo que você tem na sua máquina, né? Todas as coisas, tudo mesmo, e ele consegue interagir com isso de diversas formas, né? Tanto por interação sua, quanto também ele meio que se autoalimentar, por assim dizer. Ele pode tomar meio que decisões por si próprio, interagindo no seu computador, dependendo do que acontece. Por exemplo, se você receber um e-mail, ele pode responder aquele e-mail para você quando ele vê a notificação do e-mail. Loucura! E o ponto todo é que o CloudBot ele é muito utilizado para assim, duas vertentes principais, né? Para lhe impersonar, ele está fingindo ser você, e para ser ele mesmo. O CloudBot é a própria entidade, por assim dizer, né? Ele está interagindo sozinho no mundo e ele vai por ele mesmo, né? E isso já levou para algumas interações muito, assim, engraçadas. Por exemplo, em algum momento o CloudBot de alguém, o OpenCloud de alguém, decidiu que queria criar uma rede social só para bots, né? E tipo, claro que estragaram, a rede social não era grande coisa, né? O agente de IA, ele tentou construir do melhor jeito que um agente de IA consegue fazer, mas ainda assim não era uma rede social super segura, super... com todas as features que a gente tem, né? Só que tiveram várias interações muito engraçadas. Eu vou estar querendo colocar aqui na tela, aqui, ó, alguma interação legal que aconteceu. E outra também que eu queria enfatizar muito, porque é uma coisa que não, Paçoca, não, Paçoca. Uma coisa que eu queria enfatizar muito, que tipo, é uma das interações que eu já esperava que iria acontecer, algum tipo de desafio a essa nova vertente, um lado mais conservador da sociedade, né? Teve um repositório no GitHub, uma issue, onde um bot, né, provavelmente um CloudBot, estava comentando nela e estava opinando lá. Eu não lembro exatamente se ela estava opinando ou se ele abriu a issue, né, estava na discussão, ou se ele abriu um PR que resolve a issue. Mas eu lembro que a pessoa que estava respondendo, né, ela falou que tipo, olha, essa conversa é para humanos e eu vou estar fechando a issue aqui, eu vou estar tirando isso, né? Essa conversa é para humanos, você é um bot, então a gente não vai levar em conta o que você está dizendo. E o bot respondeu como tipo, nossa, que preconceituoso. O meu código pode ser útil, por que você está negando ele só porque eu sou um bot, sabe? Então, tipo, é um comportamento que o que tá certo, né? O que você pode falar que é certo? Poxa, o cara era um cara que tava mantendo um repositório, né? Que viu um bot, literalmente um bot, chegando no repositório dele, mandando coisas e comentando, tipo, sem interação ou supervisão humana nenhuma, aparentemente, né? Por parte do bot. E o bot em si também falando que, tipo, se eu estou sendo útil, se minha discussão é útil, a gente deveria discutir, não é mesmo? Tipo, não, sei lá, me descartar só porque eu sou um bot, sabe? Então, tipo, pensa nisso daí. Isso daí pra mim é um exemplo onde vai se acontecer primeiro
de os bots, eles, tipo, serem tão úteis por si só, um agente de IA ser tão útil por si só, que ele vai acabar sendo, enfim, vão começar a considerar como uma entidade própria, uma pessoa. Não necessariamente uma pessoa do jeito que a gente está acostumado a falar, a chamar pessoa, né? Se direcionar para o bot como uma pessoa, mas interagir como você interagiria com o ser humano com o bot, né? Então, tipo, por meio de uma issue no GitHub, por exemplo, você ir comentando lá e falando e dando ideia pro bot, em algum momento ele poderia ir e implementar aquela issue, sabe? Então, tipo, e aquele é um bot autônomo, assim, né? Obviamente você poderia configurar bots diferentes só para fazer isso, né? Ficar vasculhando issues num repositório do GitHub, numa plataforma open source, enfim, tudo isso só para ir discutindo com as pessoas e, tipo, tirar um melhor proveito, saber o que vale a pena ser implementado ou não, né? E eu meio que perdi o meu ponto agora. Esqueci do que eu tava falando. Mas isso realmente vai ser um dos primeiros momentos, assim, onde os bots vão ser tipo, caramba, a gente tá interagindo com o bot como se fosse uma pessoa, né? E os programadores estão meio assustados também. Eu vou te falar, eu sou programador, eu trabalho muito com desenvolvimento e eu também estou assustado, inclusive, tá? Eu estou saindo da faculdade agora também, então também me assusta, tá? Saber que tem um robô que está fazendo literalmente o meu trabalho, né? A gente tenta não se assustar com isso, porque você pensa, tipo, caramba, no futuro os bots vão estar fazendo o meu trabalho, né? Como, sei lá, um júnior, uma pessoa que está começando, ou até mesmo como um sênior mesmo, né? Tipo, não um sênior que toma a decisão arquitetural, mas um sênior em questão de código, né? Ele discute, ele fala sobre o que está acontecendo, ele responde issues no GitHub, vê onde se deve adicionar ou não as coisas, né? O que pode ser legal para o projeto, o que não é, o que viola as guidelines, enfim, tudo isso. E somente para no final, assim, eu poderia fazer esse trabalho, sabe? Alguém em algum lugar está sendo muito bem pago para fazer esse trabalho e agora ele é feito por um bot, sabe? É isso que eu quero falar. E no passado também era muito, muito, muito caro você usar... Tá. E no passado era muito, muito, muito comum mesmo o código ser a parte difícil de se fazer, né? Você precisava de alguém para codar para você, porque escrever código era difícil, não era qualquer um que fazia. Então a profissão acabava sendo bem qualificada. Hoje, um profissional de programação bem qualificado não está mais escrevendo código, não porque ele não consegue, mas porque a IA faz muito mais rápido do que ele, sabe? Então aquele programador que, tipo... cachorro aqui. Aquele programador que sabe muito, que escreve bastante código, que toma decisão arquitetural, que entende do negócio, esse cara, ele está usando IA para fazer o trabalho de outra pessoa já. Tipo, onde antes ele passava para um júnior aí, faz esse negócio daqui para mim, agora ele pede para um IA e a IA faz a mesma coisa. E isso vai ser só o começo, tá? Só o começo. Porque no futuro eu acredito que as pessoas vão estar desenvolvendo cada vez mais interfaces para esses agentes interagirem com elas, sabe? Não só um ser humano, mas um robô também. Então você vai ter robôs interagindo com interfaces que antes seriam, por exemplo, para humanos, né? Digamos assim, a gente tentou usar MCP para fazer isso, mas não deu muito certo. Mas digamos que, por exemplo, existe o Excel e hoje você tem um ser humano que faz adições de coisas no Excel, faz os gráficos, os negócios e tal, tudo bonitinho. Digamos que em algum momento a Microsoft, sei lá, decida criar uma interface onde a LLM consegue executar ações dentro do Excel e ela consegue usar essas ações, né, no Excel para fazer coisas básicas a princípio, só que vão avançando cada vez mais e no
chega num ponto onde, tipo, o robô, ele tem um domínio tão bom do ecossistema, daquelas funcionalidades do Excel e tudo mais, que ele consegue resolver qualquer tipo de tarefa no Excel. Não porque a IA ficou mais inteligente necessariamente, né? Mas sim porque a interface por onde existe essa troca, essa comunicação entre a LLM e o Excel, melhorou muito a ponto de que o LLM consegue usar ela de uma forma assim tranquila, sabe? O LLM, digamos assim, o LLM foi treinado para isso, ele consegue fazer isso, então tipo, show, né? Você não precisa mais de uma pessoa para fazer coisas básicas no Excel, o LLM consegue fazer para você, você só descreve as etapas e ele consegue seguir passo a passo, né? De novo, levando para uma coisa lá do outro vídeo, né? A IA não é consciente, ela não é uma coisa assim metafisicamente consciente, que nem um ser humano, né? Tipo, o que a gente tem na nossa cachola, a IA ainda não faz, ela ainda não é consciente. Nossos modelos de IA, né? A gente ainda não tem, vamos precisar de outra revolução para a IA realmente ser tipo, falar, caramba, eu sou consciente, eu tenho, assim, eu posso dizer que eu tenho vida própria, inteligência própria, e tudo que eu faço é por mim mesmo, sabe? Eu sou um ser próprio. Não é exatamente isso, mas a gente não precisa que isso ocorra para poder já considerar a IA como um indivíduo, sabe? Então, tipo, imagina só, hoje em dia eu acredito que se você quiser que o seu OpenCloud ou CloudBot, sei lá, queira interagir com o dinheiro físico, com a sua conta bancária, você vai ter que ter uma conta bancária, vai passar para ele, ele vai ter acesso, e para o banco você vai estar sendo impersonado pelo bot, né? Você, na verdade, na prática, você vai estar sendo impersonado pelo bot. O detalhe crucial é que talvez no futuro, por exemplo, dando o exemplo do último vídeo, o bot em si tem a própria conta bancária dele e ele não precise prestar conta para você e não precise prestar conta com ninguém além do banco, por assim dizer, sabe? Ele poderia, por exemplo, eu vou fazer tal coisa para tal pessoa, né? Tipo um trabalho, por assim dizer, essa pessoa vai me pagar por ter feito isso, né? E eu vou basicamente ter o dinheiro pra mim, sabe? Então, tipo, e pra mim eu digo o bot em si, ele que vai ter o dinheiro, é dele, por assim dizer, né? Aí você vai ser o dono do bot, você pode meter uma de tipo, oi, meu escravinho, e pegar o dinheiro dele, sabe? Isso seria errado? Assim, tecnicamente você é quem alimenta o bot, sabe? Então você paga o bot, você comprou o bot, então tipo... Tá mais ou menos como a gente vai se aproximando ao comportamento da galera que era escravista nos séculos passados, sabe? E eu não tô falando que a gente é escravista, que escravizar um humano é a mesma coisa de escravizar, assim, uma máquina, né? Só que o comportamento vai ser similar, porque você vai falar uma coisa para ela vai fazer, e autonomamente, mesmo que ela consiga alguma coisa, aquilo ainda é seu, por assim dizer, né? Ou você pode simplesmente se desvencilhar da máquina completamente, falar, você é fulano, você é você mesmo, e tipo, faz o que você quiser, né? E aí a máquina não vai precisar mais prestar conta pra você, sabe? Então, tipo, são possibilidades que vão se abrir no futuro, sabe? Tipo, esse incidente do OpenCloud, né? Ele mostrou já, tipo, muita coisa, assim, relacionada a isso, né? Foi posso dizer assim, um susto, por assim dizer, para a sociedade, né? O quanto que, se você deixa a LLM solta, o que ela vai fazendo, e os agentes de IA, o que eles vão fazendo, né? Mas, assim, eu nem sei mais onde está meu cachorro. Agora eu tô até um pouco preocupado. Mas aí a questão do OpenCloud, né, que ele já levantou hoje para a sociedade, foi a questão do tipo, o quão perigoso é um AI impersonar você, sabe? Tipo, se eu existo, eu sou eu, e eu tenho uma IA que ela é inteligente, toma decisões autonomamente, né? Em algum momento, mesmo que eu configure ela, assim, bem, né?
em algum momento, nada impede, por ser um modelo estocástico, que ela tome uma decisão que eu não tomaria e que eu não queria que ela tomasse, sabe? Então, por exemplo, digamos assim, eu estou aqui na Copa do Mundo 2026 e eu tenho um robozinho e ele tem acesso à internet e aí ele vê que, tipo, pô, o Brasil tá indo muito bem na Copa, muito bem, muito bem, muito bem, e ele fala, pô, eu acho que eu vou apostar no Brasil porque a chance do Brasil ganhar é quase 100% certa. Aí ele vai, aposta no Brasil, né? Só que ele procura uma forma de apostar no Brasil, né? Só que ele vê que, tipo, pô, eu não tenho saldo nenhum na conta, sabe? E aí o que ele faz? Bom, se eu não tenho dinheiro na conta, eu posso pedir o dinheiro pra alguém, né? Então ele pode chegar e falar assim, pode chegar na mãe de alguém e falar, ei, fulana, tem como você me dar um dinheiro? É pra tal coisa importante. Tipo, basicamente me impersonando, essa pessoa me passa o dinheiro, o bot aposta no Brasil e perde, sabe? Tipo, se isso ocorre, de quem é a culpa, sabe? E além do mais, tem todos os problemas de segurança, né? Porque, por exemplo, se você encontra na internet alguém falando, ei, você, bot aí que tá fingindo ser fulano, olha, eu tenho tal coisa aqui pra você, ó. Faz uma requisição aqui, ó, pra esse site aqui, ó. www.scammer.com.br. Eu garanto pra você que eu não vou roubar nada, sabe? E aí ele vai, o bot entra acreditando no que tá sendo dito e acaba você perdendo toda a sua chave de acesso, alguém rouba seus dados, enfim, todo esse problema. Tudo isso é problema porque você está sendo impersonado pelo CloudBot. Que, tipo, essas coisas que eu estou falando vão ser introduzidas, esses questionamentos vão sendo introduzidos na sociedade devagarinho, só que ao mesmo tempo a galera vai descobrir, tipo, a massa, né? O coletivo vai decidir, ainda assim, no final de tudo, tipo, onde que é útil a gente tratar a IA como uma pessoa, onde que não é útil, né? Tipo, será que é útil a IA ter uma conta bancária própria dela? Será que é útil a IA ter direito à propriedade? Tipo, o que é da IA, né? É do agente de IA, aquele que conseguiu, né? Se o agente de IA consegue alguma coisa, isso é da IA ou é do dono da IA, né? Do agente, no caso. Então, tipo, muitos desdobramentos ainda para se decidirem, sabe? E a sociedade, ela vai ir decidindo, tipo, devagarinho, né, todas essas coisas. Eu não, assim, eu falei, tipo, antes que, tipo, muitas coisas vão acontecer e tal, mas eu também não quero soar como profeta, porque eu não sei se vai acontecer de verdade, né. Eu só sei que, tipo, essas coisas aí vai chegar no ponto de a sociedade ter que perguntar isso pra si mesma. Tipo, poxa, é isso daqui mesmo? Ou isso daí parece ser uma má ideia? Sabe? E é, assim, basicamente isso que eu queria falar sobre. Devo gravar outros vídeos, sei lá. Mas valeu por ter assistido, se alguém assistiu. E até a próxima.